Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8. O nosso título é A Lembrança da Essência da Adoração. E o nosso texto que está em Miqueias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E ele te declarou: Ó homem, o que é bom? O que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Então, meus irmãos, isso é uma pergunta que Deus, o profeta está perguntando para o povo. O que o Senhor Deus pede de ti? E eles sabiam a resposta. Eles sabiam a resposta. Porque ele faz a pergunta, ele diz, mas não é isso que o Senhor Deus te pede de ti? Não é isso que o Senhor Deus requer de vocês? Deus faz algumas perguntas para nós, a palavra de Deus faz algumas perguntas para nós acerca da nossa vida e nós sabemos a resposta. E aqui na nossa síntese, nada justifica a opressão ou exploração de uma pessoa por outra. Todo sacrifício feito à custa do sangue e lágrimas de outrem é abominação. A adoração torna-nos mais justos e bondosos. Então nós vemos, irmãos, que Deus não permite opressão. Deus não tem parte na opressão e na exploração que um faz com o outro. E naquela época já existia os sacerdotes explorando o povo acerca das ofertas, acerca dos sacrifícios, para que eles pudessem ter mais recursos. Porque tudo isso que eles tinham, que o povo levava, eles usufruíam muito disso. Mas o que o Senhor fala, meus irmãos, é lembrar da essência da adoração. Por que foi colocada a adoração? Por que Deus instituiu a adoração para o povo? Então tinha se perdido essa essência. E Deus estava trazendo à memória deles acerca da essência. E o nosso texto bíblico, que está em Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma desejou. Pareceu benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Miqueias estava fazendo uma denúncia. O que estava acontecendo, estava questionando o porquê de tudo aquilo. O melhor deles é como o espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe. A nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então ele coloca, mediante todas as circunstâncias que ele estava vivendo, que estava ali naquele momento, a confiança dele estava no Senhor. A confiança de Miqueias estava no Senhor. Apesar das crises que o povo estava passando, apesar das crises que a sociedade estava vivendo, mas ele estava confiando no Senhor. E a nossa introdução, o profeta Miqueias não era um simples religioso de sua época. Ele foi um homem comprometido com a luta contra as desigualdades e abusos dos poderosos sobre os mais frágeis em sua comunidade. Para esse profeta, como deve ser para todos nós, era impossível defender um real avivamento que, além de transformações espirituais, também não causasse mudança nos paradigmas sociais. A adoração naquela época, isto é, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, foram momentos muito difíceis que o povo viveu, principalmente com Acás. Acás foi um dos piores reis. Então nós vemos que, principalmente com Acás, viveram um período muito difícil, principalmente no quesito adoração para com o Senhor. Ganhou uma nova centralidade, os cultos foram restabelecidos, os sacrifícios passaram a ser cerimonialmente apresentados na época de Ezequias. Todavia ainda havia corrupção e injustiça entre o povo. Havia certo pessimismo no coração de Miqueias com relação ao povo e o seu relacionamento com Deus. Será que nessa geração está seguindo esse mesmo caminho? Vamos pensar
a esse respeito na aula de hoje. Vê, meus irmãos, está tudo certinho, tudo continua andando como tem que ser feito. A adoração, a expressão, o desejo do povo para com Deus, se é o mesmo, se tem a mesma motivação, se o povo está no mesmo intuito, se o povo está na mesma vontade, porque isso conta para com Deus. Como é que era antes, como é que está sendo agora? Ah, meus irmãos, nós vemos que agora é muito diferente. Agora parece que a coisa, vamos dizer assim, deu um nível espiritual está muito baixo. E aqui, meus irmãos, no tópico 1, Miqueias e sua denúncia profética. O perfil de um adorador. As informações biográficas a respeito deste profeta são muito escassas. Além de seu próprio texto, temos na profecia de Jeremias um registro sobre o seu ministério. Em Jeremias vai falar sobre Miqueias. Miqueias viveu antes de Jeremias. Então nós vemos, meus irmãos, que Jeremias vai fazer menção a Miqueias. No capítulo 26, no versículo 8, no versículo 19, vai fazer menção de Miqueias acerca daquilo que Miqueias profetizou. Tanto pelo contexto mais amplo da profecia de Miqueias, como pela sucinta citação de Jeremias, pode-se inferir que ele tinha como tônica central do seu ministério o desenvolvimento de uma fé viva, a qual deveria romper com o modelo vigente, onde os sacerdotes e profetas realizavam seus ministérios conforme o pagamento que recebiam. Então nós vemos, meus irmãos, já estava descambado, o negócio já estava terrível, já existia os queridinhos dos sacerdotes, aqueles que davam mais eram melhores tratados, ou seja, os mais ricos, e ele já estava denunciando essa prática. A cidade onde Miqueias é oriundo, Moresete, não possui sua identificação geográfica clara, provavelmente é um povoado da zona rural próxima à Filistia. Então nós vemos aqui o dado geográfico da cidade de Miqueias, que não era uma cidade que tinha expressão. Se levarmos em conta essa possibilidade, Miqueias seria um homem humilde do contexto campestre, que anunciava a vontade de Deus na mesma época do palaciano profeta Isaías. Ou seja, dizem que eles viveram na mesma época, por causa que eles trazem uma questão dos reis, Jotão, Acás e Ezequias. E como Isaías viveu nessa época, e Miqueias também, então eles fazem como se Miqueias tivesse vivido na mesma época, relacionada aos reis. Então, o que acontece? Miqueias profetiza praticamente na mesma época que Isaías, e Jeremias lá na frente vai fazer menção daquilo que Miqueias tinha profetizado. Como quem diz, vocês lembram lá atrás? Miqueias disse sobre isso, e agora vocês estão fazendo a mesma coisa. No 2, contexto socio-religioso da comunidade de Miqueias. As palavras do profeta são contra Jerusalém e Samaria, apesar do profeta concentrar-se mais na denúncia da situação espiritual do Reino do Sul. Mesmo diante do avivamento experimentado pelo povo de Deus durante o reinado de Ezequias, havia um conjunto de pecados que sistematicamente desenvolviam-se naquela comunidade. O rico estava perversamente explorando os mais pobres. Os profetas não denunciavam as mazelas sociais. Quem deveria denunciar eram os profetas, os sacerdotes, e eles não estavam fazendo. Por quê? Porque também ia afetar o lucro deles, mas eles não estavam fazendo para poder acobertar essa prática terrível que estava naqueles dias. O cerimonialismo legalista também era um desafio a ser superado naquela comunidade. Em meio a todo esse contexto paradoxal, avivamento versus pecaminosidade, justiça versus injustiça humana, o Senhor continuava atraindo pacientemente, esperando uma mudança de comportamento do povo. Deus, meus irmãos, estava fazendo de tudo para o povo voltar ao arrependimento, o povo lembrar daquilo que ele tinha feito, daquilo como que Deus tinha trabalhado, como que Deus tinha operado, no meio do povo. O que Deus queria do povo, por que Deus estava requerendo algo do povo, como Deus ia fazer na vida do povo. Tudo isso Deus estava colocando, mas mesmo assim o povo não ouve. E aqui no 3, a profecia de Miqueias. As palavras de Miqueias são literalmente revelação àquela comunidade. O profeta tira o véu que tenta esconder a condição deplorável que os mais pobres estavam vivendo naquele contexto. Como nós vemos no tópico anterior, estavam sendo explorados pelos mais ricos. Até nós tratamos isso na revista que falava sobre o livro de Isaías. Então nós vemos aqui como que Miqueias ele está denunciando, uma prática que existia naqueles dias, que, como quem diz, a alta sociedade fazendo vista grossa. As instituições que deveriam proteger a população estavam fazendo vista grossa. A revela que ainda os efeitos imediatos que sobreviveriam
sobre aquela sociedade em virtude do conjunto dos opressores e os efeitos a longo prazo que repercutiram naquela sociedade, tanto as repreensões como as restaurações. Esforço do profeta está em denunciar as condutas pecaminosas que foram normalizadas entre os filhos de Israel e propor uma mudança radical de comportamento que espelhe a natureza graciosa e justa do Senhor. Segundo a perspectiva defendida por Miqueias, o verdadeiro avivamento traz a presença de Jeová para o meio do seu povo, para que este povo possa revelar ao mundo a presença de Deus por meio de atos de justiça social. Irmãos, quando nós tomamos uma atitude acerca da justiça social, acerca daquilo que Deus está falando para nós fazermos para o nosso próximo, nós vemos que nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E nada mais necessário de nós darmos continuidade àquilo que Jesus nos ensinou, ajudar as pessoas menos abastadas, dar atenção para essas pessoas, fazer o melhor para Deus e que essas pessoas possam ter não vou dizer um reconhecimento, mas uma visibilidade melhor, um cuidado melhor e maior acerca na sociedade. Então nós vemos que Deus abomina a injustiça social, porque os ricos exploram os mais pobres, porque a demanda que nós estamos vivendo um tipo de crise, às vezes alguns perdem o emprego, mas às vezes não tem necessidade nenhuma de o patrão mandar embora, mas manda e fala de que a culpa é da crise. Agora tudo é culpa da crise. Tomemos cuidado com isso e vejamos e analisemos as circunstâncias que envolvem aonde nós estamos convivendo. Será que é crise mesmo? A essência da adoração, segundo Miqueias, a adoração conduz à bondade. É impossível que aquele que conhece a Deus permaneça deliberadamente numa vida de maldade, pois o pecado não o domina mais, tendo sido afastado de nós. Não fazemos boas obras para sermos salvos, todavia, uma vez íntimos do Pai, inevitavelmente espelharemos o seu caráter por meio de boas ações. Boas ações que realizaremos. Então nós não temos que fazer nada disso para nós alcançarmos, para nós ser salvos. Nós temos que fazer isso, praticarmos a justiça social, porque nós já somos salvos. Ter amor ao próximo, porque nós já somos próximos. Porque nós já estamos salvos diante do Senhor. Então nós temos que fazer tudo isso porque nós já somos salvos. Não é para alcançar a salvação. Porque o desejo de Deus, irmãos, é nós fazemos tudo por amor, não por interesse. Então perceba que Deus ele trabalha na vida das pessoas para que as pessoas possam entender o seu trabalhar, o seu desejo, o qual dele quer que nós venhamos a executar, que nós venhamos a fazer. Então aqui, a crueldade não pode ser um atributo daqueles que se declaram adoradores do Senhor. Jotão deixa isso bastante claro. Se é para a glória de Deus que realizamos uma determinada ação, esta não pode ter como meio a violência, opressão ou mentira. E seu fim não pode ser a inveja, competição ou vanglória. Nós vemos, irmãos, diversas denominações por aí, tem essa prática de explorar a fragilidade dos mais pobres, de explorar a fragilidade até intelectual das pessoas que não têm tantas condições, que às vezes não consegue, vamos dizer assim, raciocinar acerca das circunstâncias, e eles fazem treinamento para poder explorar os mais pobres. É financeiramente mesmo que eu estou dizendo, irmãos. Explorar as pessoas que têm menos condições. E nós vemos o quê? Que aí o evangelho se espalha como uma coisa ruim, como uma coisa mercantilista, não como uma coisa amorosa, a qual Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar. A justiça como um fruto de adoração. Miqueias chocou-se com a cumplicidade e a injustiça que imperavam entre aqueles que se declaravam povo de Deus. Ele se choca, ele fica indignado, como nós também ficamos indignados quando ele fala: eu sou crente, você pode chamar a bênção, mas na primeira oportunidade a gente se decepciona com essa pessoa. Não decepcionar de falar e questionar Deus, não, de dizer: poxa, mas essa pessoa diz que era crente, tão fiel a Deus, e hoje está numa situação dessa. Não que nós temos que julgar alguém, não, nada disso. A questão é que as pessoas precisam entender, que o outro é ser humano, então está totalmente sujeito às falhas, às situações da vida. Mas aqui, nosso critério de justiça não é nossa Constituição. Esta é a base da mediação de nossas relações civis, mas sim a Escritura. Enquanto aqueles que não conhecem a Deus associam o conceito de justiça às leis e punições, nós devemos defender um tipo de justiça que se alinhe mais com o amor e a misericórdia. Então aqui, Miqueias estava ensinando o povo a ter misericórdia
e dar atenção maior para o povo que estavam com menos condições, que existia muito, passava por várias situações até mesmo de rumores de guerra, e também não era todo ano que a colheita era farta. Tinha vezes que a colheita ficava comprometida sim, mas não era todo ano que a colheita era farta. Então nós vemos aqui, principalmente para os mais pobres, que às vezes o seu campo era menor e a colheita acabava sendo ainda bem menor. Mas o que nós vemos? Deus cuidando do povo. Mas para isso, meus irmãos, deveria existir o quê? O companheirismo, o amor ao próximo. Era isso que Deus estava requerendo do povo naquele momento. Para que o povo pudesse entender como Deus queria que eles o fizessem. E Deus quer que nós façamos isso. Tenhamos amor ao próximo. Tenhamos, o desejo que o nosso próximo se dê bem. E Deus coloca regras para que o povo não fique desamparado. O povo não fique órfão. Então nós vemos o que? Deus cuidando do povo. Mas para isso, o povo tem que alinhar essa comunhão com Deus, mas também com o seu próximo. Ter o cuidado com o seu próximo. Ter o desejo que o seu próximo possa buscar a Deus, falar de Deus e estar na presença do Senhor. Louvar a Deus torna o nosso coração humilde. Sentimentos como autossuficiência e exaltação tendem a ser próprios daqueles que estão longe do amor de Deus. E essa era a situação deplorável dos contemporâneos de Miqueias. Uma vida de adoração torna-nos absolutamente conscientes de nossas finitudes. Diante da grandeza do Deus a quem adoramos, somos confrontados com uma verdade eterna. Somos limitados e fracos, Deus é quem nos fortalece. A soberba da geração de Miqueias expunha o quão longe do Senhor eles estavam, de nada serviam os sacrifícios e cerimônias que faziam. A arrogância deles era um pronúncio de sua queda iminente. A verdadeira adoração conduz-nos à mesma postura de público que da célebre parábola de Jesus. Não existe adoração sem quebrantamento. O povo queria, meus irmãos, adorar a Deus como uma prática religiosa, como uma prática simbólica. Porque a soberba, quando nós vemos aqui, já tinha chegado até eles. Mas para eles era uma coisa que deveria fazer uma coisa corriqueira. Eu vou lá, dar meu sacrifício lá, porque disseram que eu tenho que dar. Mais ou menos assim, ou como a gente fosse trazer para o dia de hoje, eu vou para a igreja porque disseram que eu tenho que ir para a igreja. Mas não tenho um intuito, não tenho um desejo de adorar a Deus, não tenho um desejo de buscar a Deus. Então, a pessoa fica, vamos dizer assim, autossuficiente. Mas Deus nos ensina a sermos humildes, dependentes do Senhor, dependentes da sua graça, dependentes da sua bondade, dependentes do seu amor. Nós temos que depender totalmente do Senhor e isso faz com que nós venhamos ser pessoas humildes. Pessoas humildes que reconhecem o seu erro. E aqui, o nosso pense, na história do cristianismo, em nome de Deus, foram iniciadas guerras, cometeram-nos assassinatos, justificou-se o uso da violência para que nunca mais voltemos a esses tempos vergonhosos. Precisamos compreender que a fé que temos em Cristo não nos torna donos do mundo. Não é pelo fato que muitos estão querendo aí, que estão falando aí, onde você pisar para o teu pé vai ser seu, mais ou menos assim. Não, irmãos, não é. Vamos tirar isso da cabeça. Se Deus quiser te dar a claridade, tem todo o poder, tudo dele, tudo é para ele. Mas tem coisas, meus irmãos, nós temos que ser realistas que às vezes não vai acontecer. Então nós temos que ser realistas acerca das nossas condições. Deus pode mudar as condições? Claro que pode, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas o que Deus nos faz nós refletirmos, meus irmãos? Que tudo está no controle de Deus. Então Ele sabe o que nos concede e o que nos não concede. Então esse negócio de colocar a planta do teu pé vai ser seu, o mundo é seu, o mundo tem que ser seu. Não, irmão. Nós temos que entender que Deus trabalha sim. Mas nós temos que confiar em Deus e termos paciência. De fato, somos adoradores, a igreja é a justiça social. A igreja de Jesus Cristo não deve se esquecer de que precisa também socorrer aqueles que têm necessidades. Em momentos como o que estamos enfrentando, em que a desigualdade social é manifestada nacionalmente, devemos nos proporcionar, não apenas falando de Jesus para a nossa sociedade, mas também estendendo as mãos para que possamos ver a justiça social de acordo com o que Deus planejou. Amor ao próximo, irmãos. Sempre Jesus ensina amor ao próximo. Desejo que o próximo chegue ao Senhor, como você um dia chegou, como eu um dia cheguei. Se dedicar
ao próximo. Assim como nós temos a nossa lição de Ruth, se dedicar ao seu próximo com humildade, com lealdade e com total dependência de Deus para poder executar aquilo que o Senhor colocou. Então no 2 aqui, somos cristãos ou consumidores de religiosidade? Aqui o autor ele vai, vamos dizer assim, denunciar as práticas que estão ocorrendo nos nossos dias. O marketing religioso é um campo amplo de crescimento no mundo dos negócios. Infelizmente, para alguns, a igreja desenvolver uma comunidade de adoradores não é mais o foco. Aspira-se um mercado consumidor, por isso, há todo um portfólio de opções para atrair novos clientes. A igreja não pode se esquecer de que o foco de Jesus, como arautos do Senhor, precisamos pregar a palavra de Deus com responsabilidade. Isso implica discipular pessoas, ensiná-las a se relacionarem com Deus. Hoje, nós vemos que tem muitas pessoas que não sabem orar, que nem tem essa dinâmica, não porque é ignorante, porque ninguém disse para ela. E aí, meus irmãos, nós vemos como que são as coisas até mesmo dentro das igrejas. As pessoas não sabem muitas vezes orar, não sabem se chegar a Deus. Mas mesmo assim, Deus ouve. Deus ouve essas pessoas. Mas à medida que for crescendo, se continuar na mesma prática, na mesma intuito, aí não tem como. Aí o Senhor vai ter que deixar essas pessoas para elas poderem reconhecer acerca do Senhor. Então, é questão vamos dizer assim, de entender que religiosidade não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é o amor, a dedicação ao próximo. Porque nós vemos, meus irmãos, que hoje existem muitos religiosos dentro da igreja, porém, querendo buscar ao Senhor, querer viver com o Senhor eternamente, isso está difícil. E aqui no 3, o mais importante não é o que temos, mas o que somos. Os ricos opressores de contexto histórico de Miqueias queriam justificar sua opulência como derivada da bênção de Deus. Na verdade, existiam muito em virtude da opressão e a exploração dos mais frágeis. Então eles estavam explorando cada vez mais os mais frágeis. Como nós vemos hoje, até a gente comentou já, que infelizmente muitos estão explorando os mais frágeis. E isso Deus não tem parte, né? Ele tem parte daqueles que dividem. Mas eu sou patrão, eu tenho empregado, então quer dizer então que o patrão tem que ganhar a mesma coisa que... Não é isso. É o respeito, vamos dizer assim, a reverência para com o Senhor. Desenvolvemos nossa viva fé como um instrumento de adoração. A Deus é quem nos torna mais humanos, irmãos uns dos outros. Filhos de Deus, se o Senhor abençoar-nos com riqueza, o fará meio da justiça e da verdade. Então, Deus, ele abençoa nós com riquezas, mas ele faz por meio da justiça e da verdade. Não precisa explorar ninguém, não precisa defraudar ninguém, não precisa prejudicar ninguém, não precisa entregar ninguém. Não precisa de nada, porque quem vai entrar com providência, quem nos concede a vitória é o Senhor. E aqui, no nosso pense, a igreja não é o Estado, nem cabe selo. Logo, o modo, a finalidade para a qual a igreja deve lutar por um momento mais justo devem ser diferentes daqueles utilizados pelo Estado, enquanto este toma suas medidas por força da lei ou por interesse populista. A queda abraça a causa de Cristo para si, né? Então nós vemos, meus irmãos, que Deus tem a lei que vai de encontro do homem, mas o homem precisa adorar a Deus. Mas também o que nós percebemos é que Deus abraça a causa de Cristo para si. Quem abraça, quem nos garante, quem não nos deixa desamparados é o Senhor. Ele é o único que pode fazer algo por nós. Nossa conclusão, assim como na época de Miqueias, necessitamos urgentemente de um avivamento. Contudo, esse avivamento não pode reduzir-se apenas a um conjunto de práticas religiosas. Antes deve contemplar a totalidade de nossos papéis e relacionamentos. Deste modo, uma igreja avivada, segundo a vontade de Deus, imprescindivelmente colaborará para uma sociedade melhor. Então nós temos que os pastores têm que formar pessoas, porque essas pessoas que vão para a sociedade também, e vai confrontar outras pessoas. Mas o que nós vemos aqui?
que Deus quer que nós nos disponibilizemos para que outras pessoas possam se chegar ao reino do Senhor. Amém, irmãos? Você que ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E divulguem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe.